paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês através desse vídeo. E o que nós vamos falar hoje, o texto que nós vamos usar é o texto de Gênesis, capítulo 40, falando sobre a vida de José, aquilo que eu julgo ser e mostra ser a Bíblia a tipologia mais perfeita de Cristo no Velho Testamento, né? E a tipologia é tudo aquilo que é a sombra daquilo que viria a ser, as coisas futuras, né? Como Hebreus fala. E José, ele mostra, uma vez que ele não mostra pecados, não mostra erros na sua trajetória, e esse capítulo 40, ele trata de uma dessas situações, quando José foi levado ao cárcere injustamente. Ele, sendo inocente, ele foi levado ao cárcere após a esposa de Potifar, né, tramar aquele falso abuso por parte de José. Então ele é levado ao cárcere, ele fica preso durante o cárcere alguns anos ali, e nesse momento que ele fica preso, dois homens que assistem ao rei, né, que estão diante do rei, eles são presos e vão ali ao encontro de José no cárcere. E esse capítulo trata disso, né? Dois homens, um copeiro, que era um homem responsável por levar o vinho até o faraó, e um padeiro, que era um homem responsável por dar o suprimento alimentar ao faraó. Então esses homens, eles são presos, e com motivos, né, uma vez que eles negligenciaram talvez as suas atividades ou fizeram algo errado diante do faraó, eles foram presos por conta disso. Então, eles estão por baixo, porque eles tiveram sonhos, cada um teve um sonho, e eles não sabem a quem perguntar, não sabem a quem recorrer. Então, José vai ao encontro deles e fala: por acaso não é de Deus a revelação? Conte-me o sonho, eu vou dar a revelação, Deus vai dar a revelação. Então, nesse momento, José, ele ouve aqueles sonhos ali, e o texto que nós vamos ler agora trata desse momento. Ou seja, José estava na prisão, injustamente, e aqueles dois homens estavam culpados dentro daquela prisão. Isso vai nos fazer lembrar de uma história parecida que aconteceu lá na frente depois, na época de Jesus. Então, o texto que nós vamos tratar está em Gênesis, capítulo 40, a partir do versículo 9. Então o copeiro-chefe, ou seja, aquele responsável pelo vinho, contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Ou seja, quando esse homem está ali no cárcere, o copeiro está ali no cárcere, e são 2 figuras muito importantes, o vinho e o pão. Isso nos remete à ceia, isso nos remete ao que seria o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, né, que nós celebramos até hoje, ali lembrando o sacrifício de Cristo na cruz. Então esse copeiro, né, esse homem, o texto, por mais que ele não deixe explícito, a gente entende isso, que no tempo que ele passou ali naquele cárcere, ele se arrependeu de forma genuína. E por conta dele ter se arrependido dessa forma genuína, ele teve o seu cargo, através do sonho, restituído 3 dias depois. A gente vê que ele foi levado à prisão, José, sendo inocente, interpreta esse sonho, e depois de 3 dias ele novamente volta ali a servir ao faraó. E o faraó, esse faraó do tempo de José, que era um faraó muito bom, a gente sabe que esse faraó depois vai ajudar muito o povo de Israel, colocando eles numa boa terra, a terra de Gósen, ali que eles vão passar todo o período ali de libertação do Egito até chegar ao deserto. Então a gente vai ver que esse faraó, ele representa muitas vezes, né, a figura do próprio Deus, uma vez que ele dá o seu anel de selar, ou seja, o anel da autoridade dele nas mãos de José, tipificando aquilo que Deus fez com Cristo, dando-lhe toda a autoridade nos céus e na terra, quando ele foi até o fundo ali da morte, do inferno, tomou as chaves e retornou, né, glorificado ali como Cristo ressurreto. Então a gente vê que nesse trâmite, né, o copeiro, ele se arrepende e por isso ele é restituído. E a videira, quem é a videira? A videira é Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira, Jesus fala isso, né? E os 3 dias representam os 3 dias de passagem, da morte até a ressurreição, ou seja, dentro de 3 dias ele se encontraria novamente, assistiria novamente ao rei, na representação do próprio Deus. Então o padeiro, vendo isso, ele fala: opa, o copeiro teve uma boa revelação. Eu vou contar o meu sonho também a José. E a gente vai ver agora o que acontece com o padeiro.
Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Ou seja, a gente vê, né? Isso nos faz lembrar de uma história, né? O padeiro, ele olha pro copeiro e fala: o carro dele foi restituído, vai acontecer a mesma coisa comigo, meu sonho é parecido. Mas uma coisa que não mostra no texto do padeiro, na fala do copeiro, é que o copeiro, ele se inclinou para as coisas do faraó, para as coisas do rei. Ele se inclinou para as coisas, espiritualmente falando, de Deus. Enquanto o padeiro entregou aquilo que deveria ser de Deus às aves. Ele entregou para as coisas dessa vida, ele entregou para aquilo que não era de Deus. Ou seja, ele negligenciou o ofício dele, ele negligenciou a profissão dele, e ele entregou aquilo que era precioso para quem não merecia. Então, dessa forma, ele cavou ali a sua própria cova, né? Ele levou a sua própria sentença. Isso nos remete a uma história de Cristo na cruz, do lado de 2 ladrões. E um desses ladrões fica zombando de Cristo. Tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nos salva também. Enquanto o outro, que estava do lado, falava para ele: nós estamos aqui por justiça, porque nós cometemos um crime. Mas e o Senhor, o que fez? Você é inocente. Ou seja, ali no centro, ali no Calvário, estava Cristo. Ali naquele cárcere, diante da morte, como Cristo estava diante da morte, porque a prisão significava isso, aquela cruz representava a prisão e o fim das coisas, não para Cristo, porque ele ressuscitou ao 3º dia, mas José estava ali naquele cárcere também, diante da morte. E ele era inocente, ele estava ali injustamente, assim como Jesus estava injustamente ali também, naquela situação. Mas enquanto um homem reconheceu a soberania de Deus, reconheceu que Deus era maior, ou seja, reconheceu que ele deveria pedir perdão para o faraó e se colocar diante do faraó, esse mesmo homem tipifica aquele ladrão na cruz quando ele fala para Cristo: quando entrares no teu reino, lembra de mim. Enquanto o outro ladrão, que simbolizava o padeiro, ele dá aquilo que era precioso para as aves, deixa que as aves comam. Ele não se importa com as coisas que são do faraó. Aquele outro ladrão não se importa com o Filho de Deus na cruz. E por conta disso, ele seria crucificado e morreria. Enquanto Cristo vira para aquele homem, aquele ladrão, que disse para ele: quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele fala: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, a lição que a gente tira disso, né, José, tipificando o próprio Cristo, é: não dê as coisas preciosas de Deus a qualquer um. Não entregue as coisas preciosas de Deus às aves. As coisas preciosas de Deus são de Deus. Elas são de Deus. Da mesma forma que esse copeiro, representando ali o vinho, o sangue, a vida está no sangue. Da mesma forma que ele valorizou aquilo que era a vida verdadeira dele. Da mesma forma que aquele ladrão valorizou Cristo, que é a nossa vida, que é a ressurreição e a vida. Que nós possamos valorizar aquilo que é precioso na nossa vida, o nosso maior amor, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, porque ele morreu um dia por nós, e não foi a divindade que morreu, mas a Bíblia fala que existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, que possamos valorizar o sacrifício de Cristo na cruz, que foi a nossa libertação, foi o nosso passaporte direto, um relacionamento eterno e perpétuo com o próprio Deus. Então, que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa abençoar, minha irmã, e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém?